paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui, são 7h38, e vamos fazer um vídeo referente a esta página que o nosso querido Edivaldo Oliveira, ele publicou lá no Facebook. Ele fala graça, salvação, salvação, condenação. E ele faz o questionamento à minha pessoa. Então eu vou me aplicar em responder, mas eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque isto é muito importante. Refere-se à nossa salvação. Vamos então ver o que ele está dizendo. O título é graça, salvação, condenação. Ele diz: nobres leitores, o distinto dissidente, ancião, que beleza, está progredindo. Veja, fico feliz, viu, Edivaldo, em ver que meu esforço, de levá-lo a uma conscientização do que é a vida cristã, é respeitar o opositor, procurar compreendê-lo, esclarecer até onde você pode, ajudá-lo na compreensão, não fazer o que você fazia, Tá lembrado? Você deu uma melhorada. Parabéns, tá de parabéns, Bem, então, aqui ele está me chamando distinto dissidente ancião Jair Ferreira do Amaral. Olha que o cara gosta de fazer texto bem elaborado. Coloca aqui, foto, referindo-se àquela fotografia, que está aí no texto. Ele prega uma gloriosa verdade, João 3,16. Oh, que beleza! Reconhece que João capítulo 3, versículo 16, é um texto glorioso, né? É verdade mesmo, tá? Vamos ver o que diz, ele diz. Então vamos abrir o Evangelho de João, que está no Novo Testamento, tá certo? Tá aqui, Evangelho de João, tá vendo aqui, Então vamos lá. Veja o seguinte, o Evangelho da nossa salvação, na dispensação que nós vivemos, note bem esta palavra, dispensação. O que é dispensação? É a maneira como Deus se relaciona com a humanidade. Vou repetir. A maneira como Deus se relaciona com a humanidade, que é de maneira progressiva. Deus não nos deu um livro de teologia completo, tá? Com todos os possíveis questionamentos, perguntas e respostas, nada disso, tá? Ele foi se revelando para a humanidade ao longo do tempo. E nessa revelação, ele vai mudando a maneira como ele se relaciona com a humanidade. E você vai ver, então, grandes diferenças. Essas grandes diferenças nós chamamos de dispensação. Seria algo assim como se fosse uma escada. Você sobe o primeiro degrau e o Senhor propõe um segundo degrau. Você sobe o segundo degrau, ele propõe um terceiro, e um quarto, e um quinto, e um sexto, e um sétimo degrau. Eu acredito, são 7 dispensações, tá? E você vai ver que são marcas, são mudanças profundas. Não é que Deus mude, tá? Na sua revelação à humanidade. Não, não é. É porque o Senhor não muda. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Então, estas mudanças que você vai ver é porque ele tem um projeto, tá? Um projeto no seu propósito de levar o seu povo para a sua glória, tá certo? Então, aproveitando, tá, que ele menciona, o Edivaldo menciona o Evangelho de João, capítulo 3, está aqui, Versículo 16, estamos aqui, capítulo 3, tá vendo?
versículo 16, vamos lá, aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar a partir do 15, tá? 14, melhor ainda. Eu vou ler para vocês o que é o Evangelho, tá? O Evangelho. O Evangelho está muito bem descrito aqui nesse capítulo. O Evangelho tem um coraçãozinho, né? Tem um coraçãozinho. E ele está aqui nesse capítulo 3 do Evangelho de João. Está aqui, ó. Está entendendo? Ó, é isso aqui, o coração do Evangelho. Eu recomendo que você leia várias vezes e guarde estas palavras no seu coração e na sua mente, tá bom? Vou fazer a leitura agora para a compreensão daquilo que eu estou dizendo a você. Ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, está lembrado desse episódio? Lá eles foram para o Egito, né? E quando voltaram, chegaram no Monte Horebe, Moisés recebeu os 10 mandamentos e 614 ordenanças, né? E quando ele desceu da montanha, o povo estava no desvio, já estavam adorando os deuses do Egito. E, por causa disso, o povo foi disciplinado. E eles andaram por 40 anos no deserto. E no deserto, Deus mandou, nas desobediências deles, Deus mandou serpentes para picá-los, né? A serpente, né, ela representa o pecado, né? Vocês lembram do episódio de Adão. Então, Deus mandou serpentes e as pessoas estão morrendo das picadas das serpentes. E clamaram a Moisés por causa disso, e Moisés orou a Deus. O Senhor disse que Moisés levantasse uma serpente de bronze numa estaca e que dissesse ao povo que todo aquele que olhar para aquela serpente levantada na estaca, ele ficaria curado do veneno da serpente. Então, aqui, isso é símbolo de Cristo, do Messias, que viria no futuro. E diz assim, por isso está escrito aí, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tá? Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja, o que a congregação crê é o seguinte, é salvação por meio de boas obras, que é um negócio que nem é da nossa doutrina. Eu tenho um inário aqui, quer ver? Ó? Vou pegar um inário para você, leia lá no seu inário, está escrito, 5º ponto de doutrina. Diz assim, nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento, aqui eu chamo essa atenção para o seguinte, os vigaristas do ministério já falsificaram esse ponto de doutrina. Essa falsificação, nós tomamos conhecimento em 2013, tá? Eles inverteram. A doutrina original era regeneração e novo nascimento. Eles inverteram para nascimento e regeneração. O que eles querem dizer é o seguinte, que você nasce quando você batiza. Quando você batiza, então você nasceu. E quando você entrar na glória, você foi regenerado. O que é mentira, né? A Escritura não ensina isso e a doutrina nossa não ensina isso. Ela está escrita nela, na doutrina está escrito que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está aí, ó. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Vou colocar bem pertinho para você ver, ó. Está vendo? Aqui, tá? O que é regeneração? É ser gerado novamente. Entendeu? Você foi gerado uma vez do desejo sexual do seu pai pela sua mãe. Ele depositou uma semente no ventre da sua mãe, depois de 9 meses você nasceu. Então, quando seu pai depositou
no ventre da sua mãe uma semente no útero, você ali foi gerado. E você foi nascer 9 meses depois. Então a nossa doutrina diz, regeneração, porque é ser gerado novamente. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5. Está aqui, veja, 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 17. Vamos ver, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Está entendendo? Nova criatura. Você, então, uma vez nasceu do homem, tá? Do desejo sexual do seu pai e da sua mãe, e agora você vai nascer de Deus. Não é que você... E quando você nasce de Deus, quando você de fato se arrepende, se converte, tem o sacrifício do Senhor Jesus como o bem supremo da sua vida para a sua salvação, aquele sangue derramado, como você lê lá no capítulo 1 de João. Vamos dar uma olhada. Está aqui, olha, veja, Evangelho de João, capítulo 1. Aqui mostra, muitos não creem na divindade do Senhor Jesus, mas aqui está falando de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verbo quer dizer fala, voz, enunciação. Jesus é a voz de Deus, a palavra de Deus. Tá? Lembra lá, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Entendeu? E disse Deus. Quando Deus fala e disse Deus, haja luz e houve luz, é o que você está lendo aqui. Todas as coisas foram feitas por Ele. E disse Deus, Jesus, né? Foi feito pela palavra de Deus, foi feita por Ele. E sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. E aqui diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus não o receberam. Mas diz aqui o 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está entendendo? E está aqui o 13, explica bem isso, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como eu expliquei a vocês, né? Então, você foi gerado uma vez, mas agora, quando você crê e recebe Jesus na sua vida, você nasce de Deus, né? Você recebe o poder de ser feito um filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você nasce de Deus. Esse nascimento é o Espírito de Deus fazendo do seu corpo o seu templo. E você se torna, então, uma nova criatura, nascida de Deus, com uma vida diferente, cheia do poder do Espírito de Deus, conforme você lê em Marcos, capítulo 16, sobre os poderes que seguirão aquele que crê. Vamos dar uma olhada nisso? Está aqui, Marcos 16. Veja aqui, E estes sinais, verso 17, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Veja, este é o primeiro sinal de que o crente a pessoa é um crente verdadeiro. Não é línguas, tá? O ministério, quando é alguém apresentado para um ministério de ancião, eles perguntam, ele fala em língua? É um dom aqui, mas o principal deles é este aqui. Expulsar demônios. E sabia que eles têm medo de demônios? Eles correm de medo de demônios. Então, é claro que eles não têm o Senhor na sua vida. Bem, paro este vídeo por aqui, porque este canal é novo e eu estou limitado a apenas 15 minutos por vídeo.